A história oculta de como Jesus venceu Satanás. E como você pode viver essa mesma vitória hoje? Você já parou para pensar como Jesus realmente venceu Satanás? Não apenas na cruz, mas em cada momento, cada escolha, cada palavra que pronunciou. Porque, diferente do que muitos imaginam, a vitória de Cristo não começou quando ele ressuscitou. Ela começou muito antes. Começou no deserto, começou no silêncio. Começou nas pequenas decisões de obediência que, aos olhos humanos, pareciam insignificantes, mas que, no mundo espiritual, abalaram os alicerces do inferno. Desde o Éden, Satanás acreditava que havia vencido. Ele havia enganado o homem, roubado sua autoridade e lançado a humanidade numa espiral de separação e morte. Ele sabia que o pecado havia aberto uma brecha entre Deus e suas criaturas. E por séculos, ele usou essa brecha para manipular, acusar e aprisionar. Mas o que ele não sabia é que no próprio plano que usou para destruir, Deus já havia escondido a semente da redenção. Quando Jesus veio ao mundo, o inimigo sabia que algo estava prestes a mudar. Cada profecia cumprida, cada milagre realizado, cada demônio expulso era uma lembrança de que o reino de Deus estava se manifestando entre os homens. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para restaurar a autoridade perdida. Ele veio para recuperar o domínio que o inimigo havia roubado no Éden. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Satanás não foi vencido em um único ato, mas em um processo. Um processo que revelou o coração do Filho e expôs o engano do inimigo. Primeiro, ele tentou Jesus com aquilo que havia usado para derrubar Adão e Eva. O desejo, a vaidade, a busca pelo poder sem dependência de Deus. Mas o deserto se tornou o palco da primeira grande vitória. Porque onde o primeiro homem caiu por desobediência, o Filho do Homem venceu pela submissão. Depois, Satanás tentou atacá-lo através da rejeição, da dor e do medo. Ele usou os religiosos, os falsos amigos, a traição, o peso do abandono. Mas Jesus permaneceu firme, sem ceder à amargura, sem permitir que o ódio o contaminasse. Porque ele sabia que o amor era a arma mais poderosa do reino. E então veio a cruz. O ponto máximo da aparente derrota e o início da vitória eterna. Porque o inferno acreditava que aquele madeiro seria o fim da esperança. Mas o que o inimigo não entendeu é que aquele era o plano desde o início. Que o cordeiro seria imolado não como vítima, mas como guerreiro. Que o sangue derramado não representava a morte, mas a redenção. Que a cruz seria o altar onde a vitória seria selada. Cada passo de Jesus foi uma declaração espiritual. Cada lágrima, uma profecia sendo cumprida. Cada palavra, um golpe na estrutura do mal. Ele não venceu Satanás apenas no momento em que ressuscitou. Ele venceu quando escolheu amar quem o odiava, quando perdoou quem o crucificou, quando permaneceu fiel ao Pai até o fim. E é aqui que essa história se conecta com você. Porque essas mesmas vitórias não são apenas lembranças distantes, são chaves espirituais disponíveis para quem está em Cristo. Quando você escolhe obedecer, quando você perdoa, quando você permanece firme mesmo sem entender, você participa da mesma vitória. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos entender as 3 maneiras pelas quais Jesus derrotou o inimigo e o que isso significa para a sua vida hoje, espiritualmente, emocionalmente e até nas batalhas invisíveis que você enfrenta todos os dias. Porque o inferno pode até tentar gritar mais alto, mas a verdade é que ele já perdeu. E quando você entender como Jesus venceu, vai perceber que essa vitória também pertence a você. Se você está sentindo que há algo diferente nessa mensagem, se de alguma forma esse tema já começou a despertar algo dentro de você, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Antes da gente continuar, deixa o seu like aqui no vídeo. Pode parecer pequeno, mas isso ajuda demais para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade espiritual que quase ninguém fala. E se o que a gente está conversando já te fez pensar em algo, comenta aqui embaixo. Eu quero entender mais sobre essa guerra espiritual. Esse tipo de comentário ajuda o vídeo a chegar até pessoas que estão travando batalhas silenciosas e precisam ouvir isso.
E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente fala de temas profundos, sobre o céu, o inferno, a redenção e o propósito de Deus, de um jeito que transforma, confronta e desperta o espírito. Então se prepara, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar a vitória de Cristo com outros olhos e entender por que a sua própria vida ainda faz parte dessa história espiritual que o inimigo tentou apagar. O deserto sempre foi o lugar onde Deus revela o coração do homem. É o território da solidão, onde as vozes do mundo se calam e só duas permanecem, a voz de Deus e a do inimigo. E foi ali, longe das multidões, sem aplausos, sem testemunhas, que começou a primeira grande vitória de Jesus sobre Satanás. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, o corpo humano de Jesus estava fraco. Ele sentia fome, sede, cansaço. Mas espiritualmente ele estava mais forte do que nunca, porque o deserto não o havia destruído, havia refinado sua fé. E foi justamente nesse momento, quando parecia mais vulnerável, que o inimigo se aproximou. Satanás sabia que a batalha não seria física. Ele não veio com espadas, mas com palavras. Ele atacou o que sempre ataca: a identidade, a confiança, o propósito. Se és o Filho de Deus, ele disse, tentando plantar dúvida no coração de Cristo. Essa foi a mesma estratégia usada no Éden, quando ele perguntou a Eva: foi assim que Deus disse? Uma semente de desconfiança, uma insinuação sutil de que Deus estava escondendo algo. Mas dessa vez, ele estava diante de alguém que não negociava verdades. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada. Não precisava transformar pedra em pão para confirmar sua filiação. A obediência era sua resposta. É interessante perceber como Satanás tenta sempre oferecer atalhos. Ele prometeu a Jesus glória, reinos, poder, mas tudo isso sem cruz. Um caminho rápido, fácil, brilhante. E quantas vezes o inimigo faz o mesmo conosco? Quantas vezes ele sussurra que podemos conquistar sem depender de Deus, alcançar sem esperar, vencer sem obedecer? O deserto é o lugar onde esses atalhos são expostos. Mas Jesus mostrou que a verdadeira força não está em ceder ao desejo, e sim em dominar o desejo. Ele mostrou que a verdadeira vitória não é sobre o que está fora, mas sobre o que está dentro. Quando o inimigo tentou distorcer a palavra, Jesus respondeu com a própria palavra, não como quem a recita, mas como quem a vive. O deserto, que deveria ser o cenário da fraqueza, se tornou o campo da autoridade. Porque toda vez que Jesus dizia, está escrito, ele estava afirmando, eu não me movo pelo que sinto, mas pelo que sei. E isso muda tudo. É assim que ele vence. E é assim que você também vence. Quando a fome aperta, quando o silêncio parece interminável, quando as promessas demoram e o inimigo sussurra que Deus te esqueceu, é nesse momento que a fé verdadeira fala mais alto. Perceba que Satanás não estava apenas tentando fazer Jesus cair. Ele queria fazê-lo agir fora do tempo de Deus. Porque o diabo sabe que um passo fora da obediência é um passo fora da proteção. Ele queria quebrar o elo entre o pai e o filho, o mesmo elo que ele tentou romper no Éden. Mas Jesus permaneceu. E ao permanecer, ele mostrou que a vitória espiritual começa onde a carne se cala. Ele mostrou que o poder do reino não está em exibir milagres, mas em obedecer quando ninguém está vendo. Imagine essa cena: o deserto árido, o calor do sol queimando a pele, o silêncio cortante, e lá está Jesus, com os lábios rachados, mas o olhar firme. O inimigo se retira derrotado, não porque foi expulso, mas porque não encontrou brecha. E o céu se abre. Os anjos descem e o servem. A vitória silenciosa se torna um decreto no mundo espiritual. O Filho de Deus é inabalável. Essa primeira vitória não envolveu multidões, nem cruz, nem ressurreição, mas foi ali que começou a ruína de Satanás. Porque ele percebeu que o mesmo Jesus que venceu o deserto seria aquele que venceria a morte. E há algo profundo nisso. Antes de Jesus vencer o inferno, ele venceu a si mesmo. Antes de derrotar o inimigo fora, ele venceu a tentação dentro. E essa é a primeira lição espiritual que precisamos entender. O diabo não teme quem ora alto, mas quem obedece em silêncio.
O deserto é a escola da autoridade. É onde aprendemos a depender de Deus quando não temos mais nada. É onde descobrimos que a fome pode ser santa se ela nos aproxima do pão verdadeiro. E talvez, de alguma forma, você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Um tempo em que tudo parece parado, em que Deus parece distante e o inimigo parece estar sempre sussurrando que você está sozinho. Mas lembre-se, o deserto não é o fim, é o começo de algo novo, porque o mesmo Espírito que levou Jesus até lá foi o que o sustentou até o final. E se ele venceu, você também pode vencer. No fim, o deserto não era o castigo, era o treinamento. E foi ali, entre a poeira e o silêncio, que a primeira vitória contra Satanás foi proclamada. Não com gritos, mas com obediência. E essa é apenas a primeira parte da história. Porque o inferno ainda não sabia que estava diante de uma derrota muito maior do que imaginava. Quando Jesus saiu do deserto, a guerra mudou de tática. O primeiro confronto revelou que o inimigo não vence apenas pelo poder, ele vence pela sedução do atalho. Mas havia um palco ainda maior onde a batalha decisiva seria travada. A esfera pública, o coração humano e o campo da vergonha pública. E é aqui que se desdobra a segunda vitória. Jesus venceu Satanás pelo testemunho de obediência diante do mundo. Ele não escondeu a sua identidade, ao contrário, ele a expôs em cada cura, em cada palavra, em cada confronto com os líderes religiosos. Aquilo que parecia uma fragilidade, amar e perdoar pessoas que o odiavam, revelou-se uma fortaleza invisível. O mundo via as aparências, mas o céu via a autoridade. Cada milagre, cada libertação era um golpe estratégico, demonstrando que o reino vinha com poder e que o príncipe das trevas já não reinava sem contestação. O inimigo, experiente em mentir, tentou desacreditar o filho com a arma antiga da calúnia. Não veio de Deus. Mas a consistência da vida de Jesus desmontou a falsa narrativa. Onde a mentira tenta consumir reputações, a verdade persiste. E quando a verdade vive em carne e osso, o inferno perde a audiência. Esse é um ensinamento prático. O cristão que vive em integridade e obediência enfrenta menos a violência demoníaca do que a acusação silenciosa. E é por isso que os passos de Jesus entre as multidões foram tão estratégicos. Ele sabia que a vitória seria pública antes de ser pessoal. Ao avançar no ministério, Cristo encontrou resistência sistemática. As autoridades se uniram, os fariseus armaram redes. A traição foi costurada dentro do círculo íntimo. E é nesse momento, quando o plano maligno parece que realmente funcionará, que se abre o terceiro movimento da vitória. Jesus venceu Satanás pelo poder da resistência à tentação institucional. Satanás sempre usa estruturas para legitimar sua obra. Sistemas de pensamento, tradições que paralisam a verdade, religiões que aprisionam o coração. O Filho de Deus, contudo, não se conformou a um sistema que falhava em amor. Ele confrontou a hipocrisia com coragem, fez do amor uma ética diferente e mostrou que a autoridade divina subverte toda a estrutura que oprime o homem em nome de uma tradição. Essa vitória sobre a religião pervertida tem implicações práticas. Quando você encontra práticas espirituais que produzem medo, julgamento e exclusão, saiba que o reino das trevas tenta se legitimar. A resposta cristã não é a revolta sem direção, mas a coragem de viver uma fé que liberta. Assim como Jesus, a vitória sobre estruturas malignas começa quando você se recusa a trocar a verdade por segurança social. Quando se aproximou o ápice, a traição de Judas, a prisão noturna, o julgamento farsesco, o céu parecia distante. Foi o tempo em que a fraqueza humana se mostrou real. Os discípulos fugiram, Pedro negou, a multidão clamou. E é exatamente aí que se mostra a quarta maneira pela qual Jesus venceu. Ele venceu pelo preço pago, o sacrifício voluntário que anulou o acusador. Satanás, o grande acusador, se alimenta da culpa. A acusação é o alimento de sua besta. Por isso, quando Cristo se ofereceu como sacrifício, a lógica do acusador foi desmontada. Não havia mais base jurídica para o castigo eterno porque o preço fora pago. Cada vez que a acusação vem até você, você falhou,
Você não basta. Lembre-se, a única acusação que pode condenar foi anulada na cruz. Essa é uma vitória prática que transforma o modo como enfrentamos vergonha e remorso. Mas ainda havia algo que Satanás não compreendia. A ressurreição era a demonstração pública da aniquilação do seu poder. A quinta vitória é a ressurreição, o aberto desmantelamento da última arma do inimigo, a morte. No túmulo vazio, o regime do nunca mais foi revertido. A morte, que parecia o fim absoluto, foi inaugurada como uma passagem. Quando o túmulo se revelou vazio, a lógica do medo que subjaz à adoração ao poder foi exposta. O medo do fim, que paralisava decisões e governava corações, perdeu a autoridade. Para você, isso significa que os fins trágicos que o inimigo usa para amedrontar servem agora como pontos de partida para testemunhos. Viver à luz da ressurreição é transformar o medo em coragem profética. O sexto movimento é quase invisível, mas poderoso. Jesus venceu Satanás pela reconciliação. Ele restabeleceu a relação entre o homem e Deus. A alienação introduzida pelo pecado foi o grande ganho do inimigo. Separar, dividir, criar ausências. A cruz reverteu isso pela reconciliação. Quando a relação é restaurada, a acusação perde a sua última base, o isolamento. Comunhão é antídoto para engano. Praticamente isso quer dizer que a vida cristã não é um conjunto de regras, mas um processo de reaproximação com o Pai. E nesse lugar, as trevas não prosperam. Você pode aplicar isso buscando comunhão autêntica, quebrando o isolamento que facilita a mentira. A sétima vitória é estratégica. Jesus venceu ao delegar autoridade. Ele transferiu poder e responsabilidade para os discípulos. Não ficou apenas na vitória para si mesmo. Ele constituiu uma comunidade, empoderou, instruiu. Quando transferimos autoridade, o reino se multiplica. Satanás teme multidões equipadas com o Espírito. No seu dia a dia, viver essa vitória envolve discipulado, ensino e encorajamento, não religiosidade vazia, mas formação de guerreiros maduros. A oitava dimensão revela um padrão que poucos enxergam. Jesus venceu com uma narrativa. Ele reescreveu o significado do sofrimento. Onde o inimigo usa a dor para produzir resignação, Cristo transformou a dor em significado redentor. Isso mudou a história. O sofrimento deixou de ser apenas punição e passou a ser espaço de conformação e testemunho. Para o ouvinte, isso significa: quando a dor chegar, não a aceite como sentença final. Pergunte ao Pai o que Ele faz naquele processo e permita que seu sofrimento se converta em oferta que gera vida. A nona vitória é pastoral. Jesus venceu pelo cuidado com os marginalizados. Ele desmantelou a estratégia do inferno de usar a exclusão para dominar. O inimigo sempre divide, estigmatiza, marca. Jesus comeu com publicanos, curou leprosos, tocou o excluído. A vitória se manifestou em inclusão prática. Aplicação direta. A igreja que segue essa vitória acolhe, restaura e reabilita. É nela que o poder do reino se revela de forma mais contundente. Por fim, o décimo movimento, que sintetiza os anteriores, é que Jesus venceu ao oferecer uma esperança perseverante. A vitória de Cristo não é um evento isolado. É uma corrente que atravessa gerações e alcança cada coração disposto a crer. Essa esperança perseverante é o que sustenta o crente em meio à provação. Para você, viver sob essa esperança é manter a perspectiva eterna enquanto atua no temporal, sabendo que já foi cruzado e que a ressurreição é a garantia da transformação final. Ao longo desses movimentos, vemos como as três maneiras centrais, obediência, cruz e ressurreição, se desdobram em estratégias práticas: resistência ao atalho da tentação, exposição das estruturas que legitimam o erro, anulação das acusações, destruição do medo, restauração da relação, delegação do poder, ressignificação do sofrimento, inclusão social e manutenção da esperança. Cada ponto não é apenas doutrina, é um manual de vida para quem quer andar em vitória. E se você percebeu que alguma dessas áreas ainda precisa ser trabalhada na sua vida, talvez a obediência no silêncio, talvez a coragem de enfrentar estruturas, talvez a confiança de que o preço foi pago,
Saiba que a mesma dinâmica que operou em Jesus opera agora em você por meio do Espírito. A vitória não é algo distante, é uma herança. E quanto mais a vivemos, mais ela se manifesta no mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você acordou. Talvez você tenha sentido o coração queimar em algum momento desse vídeo. E isso não é coincidência. É o Espírito Santo te lembrando que a vitória de Jesus não é apenas uma história antiga, mas uma realidade que ainda opera dentro de você, agora mesmo. Jesus não venceu apenas para provar um ponto. Ele venceu para que você também vencesse. Ele desarmou o inimigo, quebrou as correntes da acusação e abriu um caminho de liberdade que nenhum poder das trevas pode apagar. E se essa mensagem tocou o seu espírito, eu quero te convidar a declarar isso publicamente aqui nos comentários. Escreva com fé: eu recebo essa vitória em nome de Jesus. Essa simples declaração é um ato espiritual. É você dizendo para o inferno que a sua fé não se cala. E se você sentiu a presença de Deus nesse vídeo, não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Vidas que precisam lembrar que a vitória já foi conquistada. Aperta também o botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque toda semana nós mergulhamos juntos em revelações profundas como essa. E eu creio que Deus ainda tem muito para te mostrar. Você não está assistindo a um vídeo qualquer. Você faz parte de uma geração que Deus está levantando. Uma geração que não aceita mais viver como derrotada quando o preço da vitória já foi pago. Então comenta, deixa o like e se inscreve, porque essa caminhada espiritual só está começando. E a próxima revelação pode ser justamente aquela que vai mudar a sua história.